importa as circunstâncias. Boa noite, amados. Entramos agora para dar a direção para vocês sobre o carnaval. Nós estamos aqui agora pregando o evangelho. Graças a Deus estamos aí alcançando pessoas, pregando a palavra. E hoje Deus quer dar uma direção para você sobre o carnaval. O porquê acontece essas festas de carnaval. Qual o foco dessa reunião de multidões de pessoas nesse carnaval? Por que as pessoas elas estão voltadas para essa grandiosa festa que é o carnaval? A palavra de Deus aqui diz em Romanos 8:8: de modo que os que estão em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. Então todos aqueles que estão em harmonia com a carne, que é fazendo aí as suas vontades, eles não podem agradar a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês conseguirem ouvir a minha voz aí direito. Então, pessoal, boa noite a todos que estão entrando aí. Estamos aqui no Facebook, desse lado aqui, lado esquerdo meu, Facebook, e desse lado direito estamos no Instagram. E o foco aqui é poder passar a direção para vocês, porque assim como a palavra ela vem aí nos alertando da vinda de Jesus Cristo, o evangelho na verdade é alertar as pessoas sobre os acontecimentos que vão acontecer ainda. Então a Bíblia ela cita, deixa eu pegar a Bíblia aqui para vocês verem. A Bíblia ela cita sobre tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, sobre todas as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas, o porquê ela precisa de ter uma comunhão com nosso Senhor. Agora, no carnaval, que é em fevereiro, vai acontecer uma grande festa, que é uma festa da carne. É uma festa usada aí pelo inimigo para atrair mais pessoas, para que mais pessoas venham se aliciar a esse tipo de festa, que na verdade é uma bandeira que o próprio diabo está levantando. Olha quantas vidas eu tenho arrastado. Olha quantas multidões e multidões estão me seguindo. Já na igreja, poucas pessoas. Mas do outro lado, para fazer a vontade da carne, para fazer a vontade do inimigo, muitas vidas aí nesse carnaval vão estar sendo aí arrastadas por um bloco de carnaval. Então muitos ali como cantores, muitas religiões aí que adoram seus deuses, vão aí cantar as suas músicas para essas entidades. E o que acontece? Essa bandeira que o inimigo vai levantar, que na verdade você vai ver aí da sua própria casa, da televisão, aliás o mundo inteiro vai assistir, quantas pessoas estão sendo desviadas para estas obras da carne, que é o carnaval. E a palavra que eu já disse aqui, eu vou repetir para vocês, Romanos 8:8. De modo que os que estão em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. Então todas aquelas pessoas que estão no carnaval, aí em harmonia com esse tipo de pornografia, com essas entidades cantando esse tipo de músicas que vão cantar, você vai assistir o carnaval. É interessante, você que é evangélico ou você não, você prestar atenção na letra das músicas que são cantadas nesse carnaval, para que você tenha ideia, a forma das músicas que eles cantam leva ao Deus deles, que na verdade é o próprio diabo. Então muitas pessoas estão seguindo o carnaval, pessoas, carnaval agora, vou me divertir, vou aproveitar minha vida, mas na verdade não. Na verdade o inimigo, ele está aí buscando a maior parte, o maior número de pessoas para serem desviadas, para que você não possa conhecer o evangelho, para que você fique distante
da verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O que eu estou fazendo aqui, que é pregar a palavra, o inimigo ele não gosta do que eu falo, da palavra que eu falo na comunhão com Deus. Buscar aí, você que tem sua família, você procurar aí um tempo com Deus, ir lá na igreja, buscar uma harmonia, uma comunhão com Deus, ler a Bíblia, pegar a Bíblia para você ler. Isso aqui é uma ferramenta que, se você ler, você vai entender como funciona a vida, porque Deus aqui no início já diz: faça o homem a nossa própria imagem, imagem e semelhança. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas o que adianta você ser imagem e semelhança de Deus se você está ali atrás de um bloco de carnaval? Você está ali em comunhão com o próprio diabo, o próprio Satanás, entendeu? Então você está buscando ali uma comunhão com esse tipo de Deus, que é o Deus que está aí destruindo vidas, que ele vem a todo momento aí acabando com pessoas, porque ele quer, quanto mais pessoas ele conseguir tirar das mãos de Deus, para ele é melhor, porque todas essas pessoas que estão aí buscando esse tipo de festividade, buscando essas festas que o mundo normalmente tem colocado aí, esse tipo de festas, ela na verdade acaba desviando a pessoa de conhecer a Bíblia, de conhecer as coisas de Deus, de ter uma harmonia com o nosso Senhor. E quando você não tem harmonia com Deus, você vai ter harmonia com o próprio diabo, você vai fazer a vontade dele. Então é necessário que possamos conhecer a Bíblia, para que você leia a Bíblia, porque tudo que está escrito aqui é verdade, entendeu? Então tudo que está escrito na Bíblia, ela tem um entendimento. Por exemplo, o Evangelho, na verdade, é alertar as pessoas sobre a vinda de Cristo. Para você ver no Antigo Testamento, Jesus ele foi alertado que Jesus viria no Antigo Testamento, e Jesus realmente apareceu. Jesus veio para o mundo. E o que aconteceu? Depois Jesus foi crucificado por causa das pessoas que tinham aqui, que não gostavam do que Jesus falava. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Muitas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo, mas na verdade o Evangelho, que é alertar as pessoas da vida de Cristo, já estava sendo citado. O Messias virá. E o que aconteceu? O Messias veio, Jesus Cristo veio para o mundo, mas as pessoas que odiavam as que Jesus falava, elas fizeram de tudo para crucificar Jesus, até que Jesus morreu, e eles queriam ver Jesus morrer para ver se realmente ele ia ressuscitar, como ele dizia. E o que aconteceu? Jesus no terceiro dia ressuscitou, e eu estive lá, aonde Jesus ressuscitou, lá em Jerusalém. Só que muitas pessoas daquela época duvidaram disso, até o próprio discípulo que Jesus colocou, cada discípulo tinha ali o seu entendimento. Então cada discípulo que Jesus colocou para seguir ele, na verdade ele colocou ali Tomé, porque Tomé ele tinha dúvida de tudo que acontecia. Jesus fazia um milagre, Tomé só acreditava vendo. Então tem muitas pessoas que só acreditam vendo. Então tem pessoas que estão aguardando que Jesus venha de fato para as pessoas. Mas só que o que acontece? Aqui na Bíblia já está anunciado a vinda de Jesus Cristo. Então não podemos jamais desviar desse entendimento. E o foco aqui que nós queremos dizer para vocês é que o carnaval é uma festa carnal. Então você aí que não entende como que funciona essas coisas, essas festas que deuses estão aí fazendo para que desvie aí o seu familiar, que desvie o seu parente. Vou pular carnaval. E aí, moça, você não vai? Fala, não, eu sou cristão, eu não posso ir. Realmente você está certa. Fique firme com Deus. Não vá pular o carnaval se você é uma pessoa que é cristã, você tem aí uma comunhão com Deus. Esse tipo de lugar não agrada a Deus, a não ser que você for lá para você pegar
a Bíblia lá e você for pregar a palavra lá no carnaval, você pegar a Bíblia e for lá e evangelizar alguém, aí Deus vai se agradar. Mas se você for lá vestir uma roupa aí toda sexy e for lá pular o seu carnaval seduzindo outras pessoas ou sendo seduzida, a gente sabe que esse meio, esse caminho não é um caminho bom. Para você ver que é o carnaval ele é tão ruim que muito do que os prefeitos deveriam fazer é tirar esse dinheiro e colocar na saúde, colocar na nossa segurança, que a nossa segurança tá horrível. Cada estado do Brasil não existe uma segurança adequada, não existe uma saúde adequada. Mas no carnaval, parte desse dinheiro é destinado a essas entidades para que esse carnaval venha a funcionar. Então, de repente, estão tirando aí um estudo do seu filho, ou até próprio seu que já foi tirado, ou uma saúde, que às vezes você vai no hospital, não tem lá o medicamento necessário, porque ali esse tipo de cultura que nós temos aqui no Brasil, vamos fazer o carnaval, mas o carnaval de 3, 4 dias, algumas pessoas se dão bem no carnaval, mas a grande maioria das pessoas, elas perdem com esse tipo de festa. E quem perde mais somos nós brasileiros, até mesmo vistos em outros países, nós somos vistos como um povo de pornografia, porque a pornografia, lá em outro país, se você for lá e você não se identificar como um cristão evangélico, ele vai te olhar como uma pessoa de pornografia. Ainda mais uma mulher. Tem um amigo meu que ele foi com a esposa dele para outro país, chegou lá, o rapaz lá de outro país achou que a mulher dele era prostituta, entendeu? Porque no Brasil nós somos olhados dessa forma por muitos países, entendeu? Porque nesse carnaval, para você ter ideia, quase o mundo inteiro acaba assistindo o carnaval, porque ele muitos, igual a Globo, que é um canal forte, eles colocam para que outros países possam assistir. Então, coisas ruins eles transmitem. E o foco aqui não é chegar muito na política e nem na canais de televisão, mas o foco é que você procure mais uma comunhão com nosso Senhor Deus, para que você esteja revestido do conhecimento da palavra, para que você não venha falhar aí estando nesse caminho. Para vocês terem ideia, eu fui lá na Turquia e eu visitei as 7 igrejas do Apocalipse que está lá na Bíblia, e as 7 cartas que Jesus enviou para João, para que João enviasse essas 7 cartas às 7 igrejas lá na Turquia, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que acontece? Nessas cidades, algumas pessoas eram com Deus, mas outras não. Só que as pessoas que estavam em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, ele fala aqui, Jesus fala a um povo que era obediente à sua palavra. E Jesus Cristo disse, mesmo que esse povo passar por a maior dificuldade, por minha causa, permaneças firme no Evangelho, porque eu reconhecerei o seu nome diante do meu Pai. Então todo aquele que permanecer firme no seu Evangelho, seja você está no Brasil, é como essas 7 igrejas aqui. Essa direção sobre essas 7 igrejas, na verdade é você que é uma igreja, você precisa permanecer firme no Evangelho. Você não pode ceder para uma festa de carnaval, você não pode ceder para uma simples festa que dura aí 3, 4 dias, ou 7 dias, ou um mês. Você não pode ceder o seu tempo com Deus. Você tirar esse tempo que você tem até agora, essa comunhão, essa harmonia com Deus, e trocar por uma festividade de carnaval, que é uma festa da carne. Então muitas pessoas que estão ali, buscando ali uma felicidade, você pode ver quando acaba o carnaval, muitas delas estão tristes,
muitas dessas pessoas vão se voltar ali em tristeza. Muitas delas, embora tenham curtido, aproveitado, feito tudo que ali a carne queria que elas fizessem, se prostituído, se drogar, beber ali, ao ponto de não se reconhecer mais. Todas essas vontades, quando acabar o carnaval, elas vão olhar para trás e vão ver que elas fizeram uma grande bobagem na vida delas. Mas você que permaneceu firme no Evangelho, ou você que no Evangelho, que nesse momento Deus tocou no seu coração em buscar uma igreja, buscar uma harmonia, uma comunhão com o nosso Senhor Deus, Deus entende que você se tornará um vencedor, só de você buscar essa comunhão com Deus. Então aqui, nas cartas que Jesus direciona para João, ele diz para aqueles que continuarem no Evangelho: eu reconhecerei o seu nome perante o meu Pai, que é Deus. Jesus reconhecerá o seu nome perante a Deus. E ainda, você receberá a coroa da vida, porque Deus, ele não só reconhecerá você como um servo dele, um cristão, um irmão ali de Jesus Cristo, ele reconhecerá todo o seu esforço, a sua comunhão com Deus. Então ele reconhecerá isso. Mas já as pessoas que não têm comunhão com Deus, elas não receberão aí essa coroa da vida, mas também o nome dessas pessoas serão apagados. Então todo aquele que rejeitar o Evangelho, assim como algumas igrejas aqui, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, algumas pessoas lá rejeitaram o Evangelho, mas os seus nomes foram apagados do livro da vida. A mesma coisa essas pessoas que estão no carnaval, curtindo aí, achando que tá tudo tranquilo, mas na verdade elas vão estarem embriagadas, algumas drogadas, algumas alcoolizadas, outras ao efeito da sexualidade ali, muita sedução, muita sexualidade. Então muitas não vão perceber, mas vão estar cantando ali músicas que o próprio diabo está dizendo: eu quero a sua alma, eu quero a sua vida, mas elas não vão perceber, porque vão estar ali ao efeito da carne, ao efeito das coisas que o inimigo vai pôr ali na frente dela. Vai colocar ali uma mulher toda sedutora, e o homem vai lá, fica lá: vamos beber mais, vamos se drogar, vamos ter que fazer o que precisa fazer aqui. Mas só que é uma sensação momentânea. Quando passar tudo aquilo, eles não vão perceber, entendeu? Mas na verdade, o que o inimigo está querendo dizer, que todas essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de festa, carnaval, todas essas orgias, todas essas pornografias, todo esse tipo de drogas, o inimigo, o próprio diabo, está levantando a bandeira: quantas pessoas eu tenho aqui nas minhas mãos. Todas essas que estão aqui não são servos de Deus. Todas essas pessoas que estão aqui fazendo a obra do inimigo, que é ali pulando o carnaval, festejando, né? Todas essas não estão em comunhão com Deus, porque se estivessem em comunhão com Deus, estaria na igreja ali buscando uma direção, estaria ali orando para Deus: Deus, que o Senhor possa me usar, que eu consiga converter alguém aqui nesse carnaval, que eu pego minha Bíblia aqui, eu vou entrar aqui, mesmo que eu chegue ali no fulião ali que está pulando, amigo, posso passar um pouco a direção de Deus para você, para que você tenha uma comunhão com o nosso Senhor? Esses realmente estarão com Deus. Mas aquele que está lá pulando o carnaval, lá fazendo todas aquelas bagunças, bebendo, chamando outras pessoas: vamos lá, pular o carnaval, tá legal lá, tá lotado de gente, cheio de mulher, cheio de não sei o que. Meu amigo, eu já pulei carnaval, eu sei como que é isso. Teve alguns carnavais que eu achava que eu nem ia voltar para casa, porque era uma bagunça total, uma forma que às vezes eu chegava em casa, eu não sei nem como minha mãe deixava eu sair da minha própria casa, ali na segurança que eu tinha, para ir pular um carnaval. Porque muitas vezes eu chegava depois de 3, 4 dias em casa. Minha mãe não sabia nem onde que eu estava, mas muitas vezes eu mesmo se colocava e falava comigo mesmo. Falei: caramba, não sei como que eu consegui chegar em casa, porque eu fiz tanta coisa por aí que eu nem sei. Agora eu não sei nem te falar.
Pra você ter ideia, eu fiquei 3 dias no carnaval. Quando eu fui dormir, eu tive que dormir praticamente 2, porque eu fiquei 3 dias direto. Eu tinha perdido noção das coisas. E é importante, hoje, graças a Deus, Deus me tirou dessas festividades. Graças a Deus eu vim aqui para São Paulo, que não tem tanta festa como aí em outros estados, que é Rio de Janeiro, onde que eu morava lá com minha mãe, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro para, quando chega o carnaval, Rio de Janeiro para, geral. Por exemplo, na Bahia, que ali é o centro das atenções também, ali praticamente Bahia para, é o carnaval inteiro. Esse dia eu estava conversando até com uma moça aí, que é de Recife também para. O nome da rua dela se chama Exu. Olha só, para você ter ideia. Aliás, não é o nome, é a cidade. Tem uma cidade lá que se chama Exu. Perdoe, pessoal. E o que que acontece? Essas entidades, elas tentam induzir aos nomes, colocar em música, colocar aquele pessoal ali que tá ali perdido mesmo, tá desgarrado ali, não tem uma comunhão com Deus. Vamos pular o carnaval, vamos aproveitar. Você não vai aproveitar a sua vida, ô irmão ou irmã. Isso não é tipo de lugar para que você esteja, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. A palavra de Deus está dizendo que algumas igrejas rejeitaram o evangelho. E aqui em Romanos já está dizendo: de modo que os que estão em harmonia com a carne não poderão agradar a Deus. Então, todos aqueles que estão em harmonia com esse tipo de festividade não estão agradando a Deus em nada. Embora elas achem que estão felizes ali, tá bebendo, tal, tô bem aqui, mas na verdade vocês não estão agradando a Deus. Para agradar a Deus precisa fazer, de repente, o que eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho. De repente você aí pega uma palavra, uma direção de Deus, passa para um amigo aí no seu celular. De repente você pega aí uma passagem da Bíblia, coloca aí no seu Facebook ou coloca lá no Instagram, fala um pouco de Deus para as pessoas. Deus se agrada disso, mas Deus não se agrada quando você está lá no carnaval. Oi, irmã, tô aqui, ó. Olha, irmã, vem pular o carnaval. Deus não se agrada disso. Isso daí, na verdade, você está desviando aí o seu parente. Assim como todas essas moças bonitas que estão aí sendo compradas ou vendidas aí pelo carnaval, seduzindo aí muitos artistas focados nesse tipo de trabalho. Fala que é o trabalho cultural. Na verdade não tem nada cultural, o próprio trabalho do diabo ali. Eu vou falar a verdade, é o próprio diabo arrastando essa grande massa, essa grande multidão para perder as suas vidas, suas almas. E graças a Deus o evangelho está vindo forte, está vindo com uma força grande, pregando a palavra fortemente. E eu tenho certeza que muitas pessoas, mesmo indo ali pular o carnaval, algumas vão ser tiradas desse tipo de vida. Mas a grande maioria não estão em comunhão com Deus. A grande maioria estão ali sendo uma porta para o diabo trabalhar, para que venha trazer mais outras pessoas. E nós que estamos no evangelho, nós somos uma ferramenta usada por Deus para atrair mais fiéis, para que Deus possa aí salvar, para que você venha ter aí seu nome reconhecido no livro da vida. Porque amanhã ou mais tarde nós sabemos para onde vamos, mas Deus, Ele diz que Ele olha todo fruto, toda árvore, o que ela semeou. Então, o que na verdade você tem semeado? Você tem semeado a palavra de Deus? Se você está fazendo isso, pregando o evangelho, alertando as pessoas da vinda de Cristo, realmente o seu nome estará escrito no livro da vida. Mas se você é uma pessoa que está ali só usando os meios de comunicações para pornografia, para mentir, para fazer coisas erradas, Deus está olhando tudo, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares a todo momento. Então Ele tem aí um entendimento de que todo aquele que não está em comunhão, em harmonia com Deus, não está em comunhão com Ele, não está na mesma sintonia que Deus. Então todos aqueles que estão fazendo a vontade da carne, na verdade não estão na salvação. É necessário que a pessoa que ela não entende
buscar uma comunhão com Deus. Você pegar a sua Bíblia ali, ó, e ler, porque aqui já no início diz: faça o homem a nossa imagem e semelhança. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, é necessário que nós podemos estar mais unidos ao nosso Senhor Deus, que é você pegar e tirar um dia para Deus. Por exemplo, você fala assim, ó, hoje na semana tem 7 dias, hoje eu vou tirar o meu dia e buscar ali uma comunhão com Deus. Eu vou lá numa igreja evangélica buscar uma comunhão. Ah, mas eu gosto de ir na católica. Ó, se você vai na católica, eu gostaria de falar para você que a católica é uma igreja um pouco fria, porque eu já vim da igreja católica, mas eu quando era católico eu fazia todas as vontades, mesmo estando na igreja lá católica, eu podia beber, podia fumar, pode tudo, na igreja católica pode tudo. Você tá na igreja católica, você pode ir lá na macumba, para você ter ideia. Você pode ir lá ler carta, horóscopos, não tem problema nenhum. Na igreja católica é válido tudo. Mas só que você, quando você está na igreja evangélica, não. Na igreja evangélica eles te ensinam a verdade. E a verdade está escrita aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, quando você conhecer a verdade, que você lê aqui a Bíblia, ela vai te libertar de um monte de coisa, muitas coisas. Então, de repente você vê um católico lá orando para uma imagem. Na Bíblia que está dizendo, não adorar a imagem. Então, não posso ficar adorando imagem, porque Deus, ele vive, Deus é presente. Eu já falei aqui que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Então não posso fazer ali uma imagem e ficar dobrando o joelho para ela, porque Deus, ele, por exemplo, Deus ele está aqui nessa oração que eu estou fazendo aqui, nessa pregação. Então ele não é uma imagem, ele é espírito. Então ele entende, ele pode me usar aqui para pregar a palavra, para falar para um monte de pessoas. A mesma coisa, ele pode estar me observando como eu devo pregar, o que eu preciso falar. E Deus, ele me conduziu para que eu possa falar sobre aqui o carnaval, que é uma festa carnal, que você não deve estar nesse tipo de lugar. Você precisa ter mais comunhão com Deus, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, Jesus vai voltar. No Antigo Testamento, Jesus foi anunciado. A palavra de Deus, o Evangelho, já alertou a vinda de Cristo. E as pessoas não acreditaram. Quando Jesus disse, eu sou o Messias, as escrituras se cumpriram. A igreja naquele momento ali não entendeu nada. Pegaram Jesus e jogaram lá do monte do precipício. Eu estive naquele monte do precipício. Aquele monte lá era muito alto. Se Jesus fosse jogar lá, qualquer pessoa se fosse jogar lá de cima, certamente não viveria, porque é muito alto, muito alto. Vocês não têm noção da altura. Acho que tem mais de... Pode colocar 2 prédios, um em cima do outro, a altura... Acho que é maior ainda, porque é muito alto lá em cima, sério, tive lá, o negócio, olhava para baixo, fiquei até com medo de chegar muito próximo ali, daquele local, e tudo de pedra. Então, ali foi chamado o Monte do Precipício, onde as pessoas que não entendiam o que Jesus estava querendo dizer, levaram Jesus até lá para jogar lá de cima, porque sabia que qualquer pessoa que é arremessado lá de cima não sobreviveria. Mas Jesus se afastou daqueles pessoal lá e foi embora ali pregar o seu evangelho para outros que necessitavam da palavra. É a mesma coisa aqui, tem pessoas que estão necessitadas de ouvir uma pregação, uma oração, mas outras pessoas não têm entendimento, muda aí e não dão atenção. Então, pessoal, para vocês entenderem essa direção do carnaval, é isso aí. Precisa aí vocês entender que o carnaval não é uma festa que devemos estar. Embora você vê pessoas sorrindo, vê pessoa vestida ali de palhaço, outra não sei o que, trazendo ali um tipo de alegria, mas na verdade é uma alegria momentânea, uma ilusão. Então não se apegue nesse tipo de ilusão. Se apegue em Deus. Você quer arrebentar, você quer se dar bem na sua vida? Leia a Bíblia, vá numa igreja evangélica que você vai se dar bem. Você vai se dar bem. Por exemplo, eu vou ficar ali na minha casa, mas de repente você fala, mas você não vai assistir o carnaval. Eu vou observar algumas canções e o que eles estão tentando mostrar, porque nós evangélicos nós precisamos observar o que o próprio diabo está tentando trabalhar.
E nós, como no carnaval passado, colocaram Jesus sendo arrastado na avenida. Eu observei como o diabo é sagaz. E muitas pessoas ali estavam aplaudindo aquela escola, achando que era um trabalho bonito, uma cultura. Muitas pessoas, era um santo, não era Jesus. Quem conhece Jesus Cristo sabe o que era Jesus Cristo. Colocaram o próprio diabo, uma pessoa vestida de diabo lá, e colocaram uma outra fazendo como se fosse Jesus Cristo. E puxaram ele, humilhando como no passado o próprio diabo quis fazer com Jesus Cristo. Então, nós que estamos no Evangelho, como nós procuramos ter uma direção e observar como o próprio diabo está trabalhando, nós observamos, nós não fazemos parte desse tipo de entendimento. Nós observamos para ver até onde que o inimigo está ali arrastando as pessoas. O que eles estão colocando para as pessoas ver, para que a gente possa ali entender ali um pouco do que eles trabalham para fazer esse tipo de coisa. Mas nosso foco é comunhão com Deus. Então o carnaval para a gente, na verdade, é uma perda de tempo. Então, muitos artistas, muitas pessoas inteligentes estão sendo levados para esse tipo de festa. Porque se o prefeito fosse inteligente, ele pegava um pouco desse dinheiro, aliás, pegava todo esse dinheiro aí que está sendo investido no carnaval, investia na saúde, na segurança. Nós temos uma segurança que não dá para confiar, né? Tá muito difícil, nosso Brasil tá muito difícil, precisa de uma segurança melhor, precisa de uma saúde melhor, mas não, pegam o nosso dinheiro, colocam no carnaval. Então, é necessário que nós aí possamos ter aí um entendimento com Deus, buscar um entendimento ali na igreja, buscar uma comunhão com o nosso Senhor, para que a gente venha aí se dar bem na nossa vida. E se você aí não é evangélico, mas eu não quero ser evangélico, meu amigo, você está perdendo tempo. Se você se tornar evangélico, você vai se dar bem. Você vê, eu era uma pessoa que usava droga, bebia, ia muito nessas festas de carnaval. Chegou o carnaval, vou aproveitar. Mas eu só perdia tempo, eu estava jogando meu tempo fora. Quando eu comecei a buscar uma comunhão com Deus, Deus começou a me colocar em lugares que eu jamais acreditei em estar. Eu jamais imaginei na minha vida que existia Jerusalém. Eu jamais imaginei. Para você ter ideia, todas as minhas roupas foi Deus que me deu. A passagem foi tudo paga à vista. Eu não fui lá pedir dinheiro para, fiel, me arruma um dinheiro aqui que eu preciso em Jerusalém. Não fui na minha família, não. Para você ter ideia, às vezes eu até empresto dinheiro para pessoas aqui, porque a palavra diz: você terá para emprestar, mas não para, você não pedirá para ninguém. Então Deus tem me honrado, porque a partir do momento que eu comecei a colocar Deus na minha vida, Deus começou a trabalhar diferente. Os lugares que eu gostava de estar, Deus falou: esse lugar não é bom, esse lugar não é para você. Deus falava na minha mente: esse lugar não é um lugar para você estar, você precisa estar em comunhão comigo, que eu vou te colocar nos lugares certos. Você vai viver melhor, vai viver feliz e você vai se dar bem na sua vida. Mas para isso, você precisa estar em comunhão comigo. Você não pode ficar dando atenção pro inimigo lá, você precisa estar em comunhão comigo. E foi o que eu fiz, comecei a colocar Deus na minha vida e Deus começou a responder do outro lado. Não só coloquei Deus, como Deus começou a responder. E o que Deus começou a responder? Deus começou a me abençoar nas minhas coisas, Deus começou a me dar direção, Deus começou a dar visão para mim, e Deus começou a me engrandecer, a me encorajar, até mesmo de falar do evangelho para outras pessoas. E hoje, graças a Deus, eu estou podendo aí pregar evangelho. Tem muitos pastores que têm vontade de ir a Jerusalém. Tem muitos servos de Deus que têm mais entendimento até do que eu. Tem vontade de colocar o seu pé em Jerusalém. Mas só que Deus, ele possibilita a quem ele quer. Deus, ele coloca a autoridade. Ele coloca toda a força naquele que muitas pessoas olham para ele e diz que ele não vai ser nada.
Muitas pessoas já olharam para mim e achavam que eu não ia ser nada. Muitas pessoas já chegaram e apontaram o dedo para mim. Falaram, você não é nada, você não é ninguém aí. Mas quando eu estava numa situação muito difícil, que eu não sabia para onde ir, eu fui lá e busquei força em Deus. Fui lá na igreja lá, ó, mostrar uma réplica aqui, ó, do Templo de Salomão. Mas quando eu fui na igreja não existia o Templo de Salomão. Eu fui lá e busquei uma comunhão com o nosso Senhor Deus. Comecei a ouvir a voz de um pastor pregando a palavra. E ele foi me possibilitando, me dando entendimento para aonde que eu deveria fazer. E Deus foi consertando a minha vida. Deus foi transformando a minha vida. Aquele mundo que era todo destruído, bagunçado, Deus foi direcionando. Ele foi fazendo um caminho reto, porque minha vida era toda torta, toda bagunçada. Mas quando eu comecei a andar com Deus, Ele foi acertando a minha vida. Ele foi dando forma na minha vida. Ele foi acertando, foi alinhando, foi fazendo uma linha reta na minha vida. E eu comecei a entender que tudo estava facilitando comigo. As coisas que eu tinha dificuldade, toda a dificuldade que eu tinha na minha vida, Deus começou a consertar. Deus começou a fazer uma obra na minha vida que eu falei, caramba, eu não sabia que era tão fácil assim. É só ir na igreja e buscar comunhão com Deus, eu não sabia que era fácil. Entendeu? E eu ficava ali e falei, caramba, meu. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, que você vai ler algumas passagens que tem aqui em Jerusalém, automaticamente minha mente pensou, pô, eu acho que eu vou conseguir um dinheiro, não sei, eu já vi algumas pessoas pregando sobre Jerusalém. Quando eu conseguir esse dinheiro, eu vou ir para Jerusalém. E Deus automaticamente já leu a minha mente. Você quer ir para Jerusalém? Então eu vou fazer você ir. Mas eu não tinha condição, irmãos. Você que está do outro lado, você não vai entender. Eu não tinha condição nenhuma de ir comprar minhas roupas tudo nova, ir para o melhor hotel 5 estrelas, estar ali do lado. O rapaz que estava do meu lado lá é um médico, tá até aí o Silas, um doutor ali, estava do lado de um doutor, mas eu não tinha condições de estar naquele local. Eu não tinha, vou falar para você, não estou mentindo para você, mas Deus me possibilitou em estar ali na terra prometida, uma coisa que muitos evangélicos, muitos pregadores da palavra têm vontade de estar em Jerusalém, mas não é todo mundo que Deus vai permitir. Não é todo mundo que Deus vai dar essa oportunidade. Porque Moisés, ele esteve ali de frente com Jerusalém. Mas Deus falou, vem aqui. Eu vou te mostrar a terra prometida, mas você não vai entrar. Ele não entrou e nem Arão, que era o seu porta-voz, não entrou em Jerusalém. Porque eles colocar a palavra de Deus em dúvida. E a palavra de Deus não se pode colocar em dúvida. Porque tudo que está escrito aqui, meu irmão, você que está do outro lado, você de repente não está entendendo. Tudo que está escrito aqui, ó, isso aqui é verdade, é pura verdade, cara. Quando eu estive em Jerusalém, várias vezes minha lágrima correu, sem eu querer chorar. Porque o próprio Espírito Santo de Deus tocou em mim. Porque o próprio Deus, ele me mostrou que a verdade existe, que aquela terra prometida existe, e tudo que está escrito aqui na Bíblia é real, tudo que está escrito aqui, ó. Mas de repente você aí está mais preocupado com o carnaval, você quer pular o seu carnaval, você quer ir estar ali na vontade da carne. Mas quando você procurar o entendimento em Deus, irmão, você pode ter certeza, a verdade o libertará. E você vai ser um vencedor, você vai ser um guerreiro. E se você vencer essa vida, mesmo que você ainda morra, mesmo que você tenha que passar por várias dificuldades, ainda assim, Deus o reconhecerá no livro da vida. E o seu nome será revelado, você será apresentado para o Pai de Jesus Cristo, que é Deus. E Ele o receberá de braços abertos. E você receberá a coroa da vida, para que você tenha uma vida eterna. Mas todos aqueles que negarem o Evangelho, todos aqueles que estão aí pulando seu carnaval,
estão aí nessas festas, não estão esquentando com o evangelho, porque o evangelho está alertando. O evangelho está sendo alertado. A Bíblia é para isso, para alertar você. A Bíblia é o manual para acordar aquele que está ali dormindo. E o evangelho é esse entendimento, despertar e alertar todas essas pessoas que estão dormindo. Até aquele que está no evangelho, está ali, acho que não vou na igreja, eu não sei o que. Meu amigo, vai para a igreja, irmão. Está sem força, está sem entendimento, vai buscar aí uma comunhão com Deus. Você precisa estar forte e firme com a palavra para que você venha vencer, para que você não venha ser derrotado, ser um derrotado, irmão. Você não pode ser um derrotado, você tem que pegar toda a força, vai ler a Bíblia, irmão, leia ela inteira. Você precisa entender tudo isso que está escrito aqui, ó. Mas eu leio, meu irmão, pega a Bíblia ali, ó, 10 páginas hoje, amanhã você lê mais 10, depois você lê mais 10. Quando vier, você leu tudo a Bíblia. Quando vier alguém conversar com você, ou quando você escutar um louvor, uma palavra de Deus, você vai assimilar o que você leu. Aí você vai começar a meditar sobre as coisas que você leu, que realmente faz sentido as coisas que está escrito aqui na Bíblia. Esse manual aqui, a Bíblia, Deus não deixou ele para que ele venha ficar na sua estante de enfeite. Isso aqui precisa ser ler. Você precisa ler para que você venha avançar. E esse é o entendimento de Deus, o entendimento de Jesus Cristo, para que você venha avançar na sua vida, para que você venha crescer. Então, se você ler a Bíblia e tiver uma comunhão com Deus, você pode ter certeza, se você fizer a vontade de Deus, for um filho obediente, porque o pai, não existe pai que vai ali maltratar o filho que é obediente. Se seu filho é obediente a você, você só vai elogiar ele, só vai falar coisas boas do seu filho, você só vai querer o melhor para o seu filho, porque ele está sendo um filho amável, um filho obediente, um filho ali que todo pai quer ter. Então Deus é a mesma coisa, irmão. Quando você é um filho obediente, uma filha obediente, Deus tem prazer em ter essa harmonia com você. E Ele quer cada vez mais te presentear, cada vez mais te agradar, cada vez mais te colocar você mais para cima, porque Deus entende que é Ele que está sustentando a sua vida. Deus vai te pegar você na mão aqui, ó, te erguer, Ele vai te colocar onde que Ele quer. Mas aqueles filhos que são ali perdidos, filhos que estão ali atrasando, perdendo tempo, estão blasfemando contra o Evangelho, Deus vai pegar ele e vai afastar da frente dele, vai afastar da comunhão dele, porque ele está sendo um filho rebelde. Ele não quer esse filho, porque o filho que é obediente a Deus, primeiro ele tem que ser humilde, chegar ali na igreja evangélica e buscar uma comunhão. Fala, Deus, igual eu cheguei na igreja, cheguei lá humilde, falei, Deus, eu não entendo nada das suas coisas, eu não sei o que está escrito na Bíblia, tento ler, não consigo. Me ensina, Senhor Deus, me ensina a entender, a conhecer as suas coisas. Eu não sei nada, eu sou um simples, humilde filho aqui que estou perdido, estou atrapalhado, estou envolvido com coisa errada, estou envolvido com droga, com prostituição, com pornografia. Me tira desse mundo, eu já estou cansado de perder. E Deus, tá bom, então já que você quer assim, você está vindo me buscar, Deus começou a trabalhar na minha vida. Só que eu falei bonito lá na igreja, e quando chegou aqui fora, Deus começou a me observar. Na igreja lá ele falou bonito, agora eu quero ver aqui do lado de fora. E aqui do lado de fora eu comecei também a levantar o nome de Deus. Eu comecei a entender as coisas de Deus. Eu entendi que eu precisava estar em harmonia com o nosso Senhor Deus. E eu precisei negar muita coisa. Comecei a negar amizades erradas, pessoas que não estavam contribuindo comigo, só me prejudicavam. Me desculpa, amigo, você só me prejudica. Eu nem falar pra ele, ia lá, bloqueava aquela pessoa. Ó, amigo, eu tô indo pra igreja aí, acabou aquelas bagunças, eu não quero mais. Ó, você tá usando aí tipo de droga, pra mim não serve mais, amigo. Tô indo na igreja. Se você fosse um cara inteligente, até gostaria que... Mas a maioria dessas pessoas que eu andava no mundo errado, muitas delas acharam que eu estava ali ficando doido, né? Então, graças a Deus, hoje eu estou se dando bem. E muitas pessoas que viram ali em Jerusalém, imagina um cara
uma pessoa com pouco tempo de igreja, que eu tenho acho que eu tenho uns 5, 6 anos na igreja, pouco tempo, vim gateando ali, né? Deus me ensinando, conversando com os pastores, buscando entendimento, e com pouco tempo já no evangelho, já minha coragem foi de ir para Jerusalém. Deus me possibilitou, fui lá conhecer realmente as coisas onde Jesus passou, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus ressuscitou. Estive nesses lugares todos, e tudo isso eu vou falar para você, irmãos, tudo isso é verdade, estive lá, não é mentira. E cada vez Deus está me fortalecendo, e eu só queria ir em Jerusalém, mas eu entrei em jejum. É legal falar essa história aqui. Eu entrei em jejum porque a igreja que eu ia, a Igreja Universal, tinha organizado lá essa ida para Jerusalém. E automaticamente Deus falou: MacGyver, entra em jejum, abre um jejum, porque colocar o pé em Jerusalém não é para qualquer um. Eu não quero qualquer um aqui na minha casa. Eu quero só aqueles que realmente precisam vir aqui. Mas não quero que venha aqui só para dizer que veio em Jerusalém. Eu quero um servo de Deus que tenha aqui coragem de falar as coisas que tem aqui. E o que aconteceu? Eu abri o jejum. Quando foi mais ou menos em outubro, que eu tinha combinado com o pastor da igreja lá, em fazer os pagamentos para ir para Jerusalém, ele falou para mim que a viagem tinha sido cancelada. Eu falei: como assim cancelada? Já estou com a mala pronta, já fui lá tirar o passaporte. Vocês fizeram um panfleto escrevendo a data de ida e a data de volta. E agora, como que eu vou? Já falei para o meu público, o pessoal que eu tenho amizade, para o pessoal no meu trabalho, para minhas famílias, meus familiares, falei para minha esposa. Todo mundo já está sabendo que eu ia para Jerusalém. Já tinha até a data marcada ali. Mostrei pro pessoal, tal. Inclusive convidei outras pessoas que queriam ir. Mas o que aconteceu? A viagem foi cancelada. E o que ocorreu, pessoal? Eu estava em comunhão com Deus, eu estava no jejum, eu abri um jejum com o Senhor, e nesse jejum que eu abri com Deus, Deus falou para mim: leia a Bíblia, porque você vai pisar em lugares que é necessário que você leia a Bíblia, para que você tenha mais entendimento. Quando você chegar lá, a sua visão vai abrir, igual um leque, vai abrir ali na sua frente, todos os lugares. Teve lugares que eu chegava, eu só de olhar, a lágrima dos meus olhos corria, porque ao mesmo tempo que eu li uma passagem aqui, eu estava vendo com meus próprios olhos aquilo que eu li na Bíblia. Tudo aquilo que Jesus passou, chegava em lugares que minha lágrima corria. Para você ter ideia, quando eu cheguei no Muro das Lamentações, minha lágrima correu. Mas não correu porque eu estava ali no Muro das Lamentações. Ela correu porque eu observei o que Jesus passou. Porque Jesus, ele foi pregar o evangelho ali para aquelas pessoas, e muitas pessoas, aquelas que estavam lá, rejeitaram Jesus Cristo. Jesus foi rejeitado ali em Jerusalém, ali aonde que existiu o templo de Salomão. Jesus foi rejeitado ali pelo aquele povo. Então, quando eu cheguei ali, eu observei a grandiosidade de pessoas que, na verdade, muitas estão em comunhão, mas outras não. Há uma diversidade ali que é difícil você chegar lá. Até mesmo se você entrar com uma Bíblia lá, você não entra. Tem lugares lá em Jerusalém que, se você entrar com uma Bíblia, eles não deixam você entrar, porque um acredita numa coisa, outro acredita em outra. É uma confusão lá. Mas só que Deus me deu entendimento, porque agora o evangelho, ele veio de dentro de Jerusalém para fora. E assim mesmo Jesus foi rejeitado. Mas só que agora o evangelho, ele vai vir de fora para dentro. Quem está do outro lado vai entender. O evangelho, ele vai sair de fora de outros países que somos os estrangeiros, e vai com o evangelho para dentro de Jerusalém. É assim que o evangelho vai chegar dentro de Jerusalém. Ele vai vir de fora para dentro, porque de dentro para fora Jesus já foi rejeitado. Agora ele vai vir de fora para dentro. E tudo isso eu aprendi aqui na Bíblia.
E o que eu quero falar para vocês? Ali em Jerusalém, a terra prometida é uma terra sagrada, uma terra abençoada. Assim como eu entrei no jejum e Deus me deu direção para que eu pudesse ler a Bíblia, para me ter mais conhecimento, para quando eu chegasse ali em Jerusalém, eu tivesse um entendimento maior. Muitas vezes tinha um pastor que foi com a gente, estava pregando, eu não precisei ouvir o que ele estava falando, porque eu já tinha lido ali. Então Deus falou, vai lá e filma tudo. Filma tudo isso aqui. Para vocês terem ideia, eu levei 2 celulares, 2 aparelhos de celular. Todos esses 2 celulares que eu estava, eles encheram de tantos vídeos, tantas fotos. Eu falei, caramba, não sei nem como organizar para colocar para o pessoal. Mas muitas fotos eu coloquei, vídeos, né? Para que as pessoas possam observar que essa terra prometida existe. Esse lugar realmente existe. Mas voltando lá um pouco, quando eu entrei no jejum e entrei em oração, comecei a ler a Bíblia, Deus disse para mim, não é, Magabe, que a igreja lá que você frequenta, da Universal, que é um grupo que fizeram um convite, que é o grupo Unigreja, que era onde unia as igrejas, não vão, que era o Eduardo Bravo que estava ali coordenando esta reunião. Não é porque essa igreja não vai que eu vou deixar você de fora também. Elas não entraram em jejum, elas acharam que é só pisar em Jerusalém, como se vai ali em qualquer lugar. Desculpa, pessoal. E não é você ir ali, é igual ir na igreja. Você não, quando você vai numa igreja, você não acha que você está entrando em qualquer lugar, como se fosse em qualquer lugar, ou qualquer comércio entra e sai, como se fosse em qualquer lugar. Não se faça isso. Quando você for numa igreja, procura se vestir comportadamente, procura um respeito. Senta lá no seu banco, você vai sentar, ajoelha ali e conversa um pouco com Deus antes de você entrar na oração. A mesma coisa quando você sair da igreja, fala, Deus, obrigado pela essa oração forte que eu recebi aqui, esse poder, essa comunhão contigo, né? Procura a mesma coisa quando eu fui em Jerusalém. Você viu que ali em Nazaré, quando eu cheguei em Nazaré, eu falei para a moça, eu queria fazer uma foto aqui beijando o chão. Eu quero levar essa foto comigo. E aí eu falei para ela, que era a Pilar também é uma mulher evangélica que estava lá. Falei, Pilar, bate essa foto para mim. Ela foi lá e bateu a foto. Eu beijando ali o chão ali de Nazaré, que é uma coisa que eu tinha em mente, né? Quando chegasse em Jerusalém, beijar aquele chão ali. Graças a Deus, tudo que eu pensei em fazer em Jerusalém, Deus me possibilitou. Apesar que o inimigo, ele trabalhou pesado. Você vê que a igreja que eu ia, ela já não foi. O inimigo não queria que eu fosse. Ele não queria jamais. Porque quando eu voltei de lá para Jerusalém, eu comecei a postar minhas fotos, arrumei confusão. Tem pastores que ficaram ali enciumados, alguns servos de Deus ficaram enciumados porque eu fui a Jerusalém. Outros, tem pessoas que ali nem foram lá curtir a minha foto, não curtiu. Magai foi em Jerusalém, né? Então causou uma inveja, eu não sei o que aconteceu. Porque muitas pessoas, elas não querem que você vença. Eu sei que às vezes não é as pessoas, mas o próprio inimigo que age nessas tipos de pessoas. Hoje eu estou fazendo uma pregação aqui, mas ainda eu nunca preguei num altar. Mas Deus tem me usado para fazer várias coisas. Eu nunca preguei em um altar, mas Deus já me possibilitou ir lá na casa dele, em Jerusalém. Deus me possibilitou eu entrar ali em Jerusalém. E o que é um altar agora para me chegar? Um altar para me chegar agora é mais simples, entendeu? Então Deus vai me possibilitar a colocar o pé em um altar para pregar. Assim como eu estou pregando aqui, passando a direção para vocês, também Deus vai me usar para passar a direção para um servo dentro da igreja, na rua. Deus tem me usado para fazer uma obra, um trabalho. Eu sou usado, eu entreguei minha vida para Deus. Quando eu fui a primeira vez na igreja, eu falei, Deus, me usa. Se o Senhor tirar dos problemas que eu estou passando, eu quero que o Senhor possa me usar como uma ferramenta. Eu não quero ter medo, vergonha
Eu não quero ter vergonha. Eu quero chegar ali, se tiver um mendigo, se o senhor falar, vai lá falar, mesmo que passar um monte de gente ali, estudiosa, pessoas formadas em suas faculdades, mas se o senhor me enviar para pregar para o mendigo, eu vou lá pregar. A mesma coisa se for um doutor formado, se o senhor tiver que me usar para pregar a palavra para um doutor, eu vou lá pregar a palavra, sem problema algum. Eu não vou ter medo de vergonha. Pode ser um advogado, delegado, juiz, quem tiver que for, eu não tenho vergonha. Inclusive, algumas pessoas até me bloqueiam ali no meu telefone porque eu mando mensagem de Deus para outras pessoas. Algumas não gostam porque às vezes está trabalhando. A gente entende, mas a palavra já foi, a semente já foi. Alguma hora ela de repente vai voltar. Pô, realmente aquele jovem lá, ele parecia doido, mas de doido não tinha nada, porque ele estava ali focado em Deus. Eu já não fico aqui xingando as pessoas, ofendendo todo mundo e não tenho comunhão nenhuma com Deus e me acho o melhor do mundo. E na verdade é um pobre coitado que se acha melhor que todo mundo, mas não tem a humildade de aceitar o evangelho, aceitar Jesus Cristo no seu coração. Então ele se acha um doutorado em muitas coisas, mas quando se fala de Deus, ele não é humilde para reconhecer que Deus, na Bíblia já diz aqui, ó, faça o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não entende que Deus foi que fez ele, mas ele se acha um doutor formado, um advogado, um juiz, e acha que é melhor que outras pessoas. Aí aonde que mora o problema das pessoas, que é aceitar Deus no seu coração. Eu aceitei Deus, eu fui lá com toda a humildade, foi Deus, eu não entendo nada, eu sou analfabeto, eu sou uma criança aqui, me ensina a te entender. E foi isso que Deus transformou a minha vida. E aí, voltando lá na parte que eu entrei em jejum, aquela igreja não foi porque Deus não permitiu que ela fosse. Porque Jerusalém não é uma sala que você entra, não é um banheiro que você entra e faz o que você quer. Jerusalém é a terra prometida, é a terra sagrada. Então, para entrar em Jerusalém precisa ter um respeito, precisa ter ali uma comunhão com Deus. Se você tem tanta essa vontade de colocar seu pé em Jerusalém, abra um jejum. Fala: Deus, meu sonho é colocar o pé lá em Jerusalém. Eu vi lá o Magaive, o pastor Magaive, o evangelista Magaive. Ele foi. E o Senhor Deus possibilitou. Não só me possibilitou, como me enviou o dinheiro, me enviou tudo que eu precisava. Eu estava ali em um hotel 5 estrelas. Nunca imaginava estar em um hotel 5 estrelas. Um ônibus na porta. E eu queria só ir em Jerusalém, para vocês terem ideia. Aí acabei indo para a Turquia. Nem sabia que existia essas 7 igrejas que é citada aqui em Apocalipse. Eu não sabia que existia esse local. Eu pensei que era a igreja. Quando o pessoal falou: nós vamos passar na Turquia e lá visitar algumas igrejas. Eu estou imaginando que é igreja, essas igrejas normais. Não, eram cidades que antigamente existia ali. Uns lugares que poderia falar ali, como umas pessoas ali, eram lugares que ali teatros, aonde era cavado um buraco no chão e ali automaticamente eles faziam degraus e ia subindo, só que lá de baixo, para você ter ideia, era cavado aqui um buraco, mas aqui ia subindo os degraus aqui desse lado e desse lado, e a pessoa ficava aqui no meio e ela podia falar para todo mundo ali, porque não existia microfone, entendeu, pessoal? Então, daquele funil que era feito, aquele buraco, a pessoa que estava lá embaixo, todo mundo que estava sentado à volta do local, elas poderiam olhar lá para baixo, e aquele pregador lá, ou aquele pessoa que estava fazendo o teatro lá, poderia falar para aquela grande massa, aquela multidão que estava ali ao redor, que ela ficava ali igual um estádio, né? Então, assim era as igrejas. Então muitas pessoas ali que pregavam o evangelho iam lá, só que muitas delas foram rejeitadas pelo evangelho, por pregar a palavra de Deus. Muitas delas não queriam saber, e muitas evangélicos que estavam pregando a palavra de Deus foram mortos, foram ali humilhados, porque pregavam a palavra de Deus, assim como eu estou fazendo aqui. Muitas pessoas não gostam que há pregadores da palavra, muitas pessoas odeiam
saber, mas nós sabemos que é o próprio espírito maligno que é usado nessas pessoas que entram nelas para que elas não consigam enxergar. E na verdade é como Jesus foi lá e curou o cego. O cego ouvia perfeitamente, ouviu que Jesus ia passar em Jericó, o cego foi atrás de Jesus. O que aconteceu com o cego? Ele foi curado, ele passou a enxergar aquele homem que estava conversando com ele. E ele viu. A vontade dele não era de ver as coisas normais, a vontade dele era de ver o Filho de Deus. E a fé dele foi tão grande que Jesus estava conversando com ele, a fé dele foi ativada e ele conseguiu ver o Filho de Deus. E é o que acontece no mundo hoje. Hoje nós pregamos o Evangelho para que você possa abrir. Então você precisa ouvir, aprender a ouvir, aprender a escutar, dar atenção para o pastor, dar atenção para o evangelista, dar atenção lá na igreja, procurar uma igreja evangélica para você começar a ouvir o pregador da palavra lá, o pastor. Aí você vai poder ouvir uma direção de Deus. E quando você ouviu a direção de Deus, aí os seus olhos que estão tapados, para você ter ideia, os seus olhos que estão cegos ali, não estão enxergando, você vai abrir seus olhos, vai começar a enxergar. Entendeu? Aí você vai começar a enxergar o evangelho, vai começar a enxergar as coisas de Deus. É o que acontecia na minha vida. Eu não entendia nada da Bíblia, não entendia sobre nada do evangelho, eu era cego. Eu achava que era muito esperto. E eu achava, não, tem que estar na festa, tem que estar lá pegando as meninas, fazendo tudo errado. Mas quando eu cheguei ali na lona, no zero, e eu não sabia a quem recorrer, Deus falou para mim: e agora, o que vai te ajudar? Você tá aí, ó, falido, sem dinheiro, todo endividado, todo aí envolvido com droga, com coisa errada, tem nego te cobrando aí, pessoas te cobrando, e você não tem dinheiro para pagar, não tem nem dinheiro para pagar suas contas do seu trabalho. E Deus aí me possibilitou de eu começar a entender que eu precisava de Deus. Eu comecei a buscar o Senhor, buscando Deus, buscando aí uma comunhão. Já peguei lá em casa, já limpei tudo que era pornografia, tudo que era coisa errada, que não agradava a Deus, joguei tudo fora, irmão. Você que está do outro lado aí, depende de você ter na sua casa aí um monte de coisa que não agrada a Deus. Um monte de pornografia, depende de você ter no seu celular um monte de pornografia. Um monte de palavras que não agrada a Deus a nada. Você ficar aí passando essas palavras para outras pessoas. Ah, isso aqui é legal. Vídeos que não tem nada interessante. Tem um colega meu que mandar um monte de vídeo pornografia. Eu comecei a pregar a palavra para ele e parou com aquilo. Então, é legal você pegar coisas boas, falar de Deus, ter uma comunhão com Deus, começar a andar mais com Deus, buscar uma união com Deus. Você vai ver que todas as suas coisas, porque a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você buscar Deus em primeiro lugar, o que é primeiro lugar? É primeiro de tudo, irmão, irmã. É primeiro de tudo, é você largar tudo e buscar Deus em primeiro lugar. Quando você fizer isso, automaticamente Deus acrescenta todas as coisas, porque Deus conhece os seus sonhos, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece tudo na sua vida. Ele sabe todas as vezes que você chorou, Ele sabe todas as vezes que você foi humilhado, que você foi humilhada. Deus sabe tudo. Mas Deus quer te tirar hoje dessa tristeza, dessa solidão, dessa angústia. Deus quer te colocar no melhor dessa terra. Deus quer te levar você a lugares que você jamais imaginou. Tá aqui, ó, uma réplica ali, ó, da parte lá de Jerusalém. Deus quer te colocar você em lugares que você jamais pensou em estar. Deus quer te levar no melhor dessa terra. Mas como que Deus vai te levar você para o melhor dessa terra, sendo que você ainda não buscou Ele? Você não se levantou igual o cego ouviu. O cego ouviu a palavra de Deus? Não, o Messias. Olha só, o Messias vai passar aqui em Jericó. O cego já automaticamente, Messias é o Filho de Deus. É Deus, é o Filho de Deus, Ele tem poder, eu vou atrás dele. E ele se levantou cego e foi atrás. Tudo isso tem um porquê. Jesus colocou essa passagem na Bíblia.
todas essas passagens na Bíblia que foram colocadas, tudo tem um entendimento, tudo tem uma direção, tudo tem um porquê. Você vê que lá Jesus chamou Tomé. Por que Jesus chamou Tomé? Porque Tomé era incrédulo de tudo. Tomé não acreditava nada, ele só acreditava quando via. E Tomé chegou numa parte que foi, Deus teve que chamar a atenção dele, Jesus chamou a atenção dele. Tomé falou: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tocar nas feridas dele. Quando Jesus apareceu lá para os discípulos, ele chamou primeiramente Tomé. Tomé, toque aqui. Aqui é onde que foi colocada uma estaca para me crucificar. Toque aqui. Você não falou que queria tocar nas minhas feridas? Estou aqui, na tua frente. Toca aqui, Tomé. Tomé se ajoelhou e pediu perdão a Deus. E Jesus falou assim: para com isso, Tomé. Eu já fiz um monte de milagre na sua frente. Acabou, para com isso, chega. Agora eu quero que você me sirva. Eu quero que você venha passar o evangelho, que você venha pregar a palavra de Deus. Para com essas coisas. Eu estou cansado de fazer coisas na sua frente e você não entender. Eu te chamei você de propósito, mas para com isso. Já está na hora de você saber que eu sou o Filho de Deus. Eu sou Jesus Cristo, eu ressuscitei, estou aqui na tua frente. Então, a partir de agora, eu quero que você comece a falar de mim, que você venha pregar o evangelho. E Tomé começou a chorar, irmão, porque Tomé entendeu ali. A partir daquele momento, Tomé parou de ficar. Será que isso é verdade mesmo, pastor? Você está falando? Está na Bíblia mesmo? Meu irmão, tudo que está na Bíblia aqui, ó, é real, irmão. Tudo que está aqui teve que ter passagens bíblicas. Tudo que foi acontecendo, Deus pediu para que alguém escrevesse. A mesma coisa quando Jesus levou João em espírito. Jesus falou para João: escreva tudo, anote tudo, porque eu quero que você anota tudo aqui, para que você coloque lá no livro. E isso foi tudo anotado. Não foi uma brincadeira. Jesus veio aqui e brincou com a gente, não. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Nós temos um tempo aqui, uma passagem. A Bíblia diz que todos nós teremos um tempo aqui de passagem aqui na terra. Tem pessoas que estão aguardando Jesus vir em vida, mas só que muitas não vão conseguir ver Jesus em vida ali. Mas se elas forem obedientes a Deus, Deus vai levantar elas dos mortos e vai ali chamar ela pelo seu próprio nome e vai apresentar para o seu Pai. Então muitos que estão lá na época de Éfeso, na época de ali Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, todos aqueles que estavam pregando o evangelho, eles morreram naquela época. Mas a palavra de Deus diz que eles vão ser levantados dos mortos, para que eles recebam ali a coroa da vida. Então eles já estão aguardando essas almas que foram aí levadas, né, foram mortas, mas estavam obedientes ao Senhor. Elas vão ser ali observadas. Então elas estão aguardando a vinda de Cristo. Então quando Deus pegar ali, Jesus pegar o livro da vida e olhar lá, por exemplo, pastor MacGyver, evangelista MacGyver aqui, ó, vai ler o meu nome lá. Olha, você recebeu aqui a coroa da vida, você pode entrar no céu. Meu irmão, isso é uma bênção dada por Deus, por Jesus Cristo. Receberá a coroa da vida e terá vida eterna. Não é legal isso, pessoal? Imagine você aí, não vai mais passar aí sofrimento, não vai sentir mais fome, não vai poder viver livre ali no mundo que Deus vai
nos fazer ali onde está o templo do Salomão aqui, ó. Agora aqui é a sinagoga, tá vendo? Aqui é a sinagoga dos muçulmanos. Deus vai descer com o templo do Salomão de volta aqui, nesse mesmo local. Essa sinagoga aqui vai sair. Está escrito na Bíblia. Essa sinagoga não vai existir mais, que aqui é dos muçulmanos. Os muçulmanos acreditam no profeta Maomé. Não existe esse profeta Maomé. Para vocês terem ideia, aqui em cima, para subir aqui, ó, os judeus não podem subir aqui. Só pode subir aqui quem é muçulmano turista. Se o judeu subir aqui, dá briga. A mesma coisa, o muçulmano não pode descer lá no Muro das Lamentações, que é aqui mais aqui embaixo. Eles não podem entrar lá, porque também dá confusão. Mas esse local aqui, onde que tá aqui a sinagoga, é onde que existiu o Templo do Salomão. E aqui mais embaixo fica onde que fica o muro, que é o antigo muro do Templo do Salomão. O que os judeus estão lá embaixo? Eles estão se lamentando porque perdeu essa parte de cima aqui, que era a parte onde tinha o Templo do Salomão, onde eles faziam as orações, onde eles tinham a comunhão com Deus. Então eles se lamentam essa perda. E eles estão lá em um portão de Jerusalém. Eu não tô com a foto aqui. Tem um muro na entrada de Jerusalém que está fechado o portão. Ali tem um cemitério. Todos os judeus estão sendo enterrados ali porque estão aguardando a vinda de Cristo, a vinda do novo templo que vai descer ali, aonde que eu te falei para vocês. O novo templo do Salomão, ele vai descer aqui, ó, porque Deus vai morar um tempo com a gente aqui, entendeu? Então, o templo, que é um templo lá sagrado, vai descer lá onde que existe esse templo, onde que tem esse sinagoga, vai descer o templo lá, no mesmo local, feito de ouro ali. É uma coisa espiritualmente aí, que só você buscando entendimento aqui na Bíblia, você vai aprender isso aí. Então, para vocês entenderem, pessoal, precisa aí ter essa comunhão, abandonar esse tipo de carnaval, essas festas carnais que estão aí sendo feitas, e todo aquele que tiver uma comunhão com o nosso Senhor Deus Jesus Cristo, o seu nome vai ser reconhecido. Então, todos aqueles que pregavam o evangelho lá na época de Jesus Cristo, todos eles vão ser levantados, mas eles vão ali ser chamados para salvação de Deus, né? Então, o que que acontece, pessoal? Você que está em comunhão com Deus, morreu, já está na salvação. Você só vai precisar aguardar a vinda de Cristo, para que Cristo ali abra essa oportunidade para você entrar lá no céu. Entendeu? Então, essa é a direção. Então, pessoal, vou encerrar aqui a oração, a pregação, e automaticamente já vou entrar aqui com uma oração por as pessoas que enviaram seus nomes aqui. Deixa eu achar aqui a lista. Desculpa aí, pessoal. Se você quiser também colocar o seu nome para oração, não tem problema nenhum. Eu posso citar aqui seu nome. Quero fazer agora uma oração para o Walter Gonçalves, Douglas Martins, Rômulo Silva, Campelo, Fausto e Osmar, que é conhecido como Mazinho, o apelido dele. Eles pediram a oração para mim no meu celular. Eu disse que ia entrar para fazer uma oração que era ontem, mas hoje Deus permitiu que eu fizesse essa oração hoje. Então eu vou fechar os meus olhos aqui para que eu consiga fazer aqui essa oração. Aqui eu tenho um óleo de unção aqui, que eu vou ungir aqui esse papel com o nome dessas pessoas, que é o óleo que eu trouxe lá de Jerusalém. Vou derramar um pouco do azeite aqui no nome dessas pessoas, que é importante a unção com nosso Senhor. Deus, entramos agora numa oração por essas vidas, Senhor Deus.
Eu sei que muitas pessoas, Senhor Deus, estão sofrendo nesse momento. Muitas pessoas se acham numa dificuldade grande. Elas não entendem que é necessário uma união contigo, Senhor Deus, para que elas venham avançar, para que elas venham crescer. E eu entro aqui nesta oração para que o Senhor Deus venha abençoar aqui o Walter Gonçalves, para que o Senhor venha abençoar o Douglas Martins, para que o Senhor Deus venha abençoar o Rômulo Silva Campelo, para que venha abençoar aqui o meu amigo Fausto, o meu amigo Osmar, conhecido como Mazinho. Senhor Deus, abre a visão dessas pessoas, Senhor Deus, que estão distante de Ti, para que elas tenham força, Senhor Deus, em buscar em Ti essa união, para que elas possam levantar aí, por maior dificuldade que elas tenham, para que elas não venham ser vencidas aí pelo inimigo, para que elas possam entrar aí na igreja e buscar essa comunhão contigo no Evangelho, para que elas também possam enxergar as coisas que eu estou enxergando, para que elas também possam ser usadas amanhã, mais lá para frente, pregando o Evangelho, para que elas venham sair das coisas erradas que o mundo tem oferecido a elas, que elas possam ter essa união com o nosso Senhor, assim como todos os irmãos que estão ouvindo aqui esta oração, para que todos aqueles que estão afastados de Ti, Senhor Deus, para que elas possam ter essa união contigo, assim como eu tive antes. Não entendia nada do Seu conhecimento, Senhor Deus. Hoje o Senhor Deus está cada vez mais me abençoando, as portas estão abrindo e eu estou falando cada vez mais do Teu nome, Senhor Deus. Me usa, Senhor Deus, aonde que o Senhor precisar usar. E hoje eu estou aqui no Facebook, no Instagram também, para que o Senhor Deus venha me usar, para que essas pessoas possam ser resgatadas e restauradas pelo Espírito Santo, que é o Teu poder, Senhor Deus. Que venha ser resgatada e restaurada, Senhor Deus, pelo Seu Espírito Santo, por Ti, Senhor Jesus Cristo, por Deus nosso Pai. Você que está aí afastado de Deus, dê atenção para o nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vida venha ser restaurada. E eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, irmão ou irmã. Você que ouviu essa oração agora, e se você de repente tem um copo com água, eu quero abençoar esse copo com água agora. Que a sua vida a partir de agora, você que está aqui agora, que Deus possa trabalhar na sua vida, que a sua vida venha a ser restaurada, que ela venha a ser mudada pelo Espírito Santo. Que ela não venha a ser só uma vida aí comum, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo possa tocar na sua vida, assim como eu vou tocar agora nessa tela. Eu passei aqui um óleo de unção lá de Jerusalém, que assim que eu tocar nessa tela, Senhor Deus, toda obra do inimigo venha ser quebrada. Todo espírito do maligno que vem atrapalhando essas vidas, Senhor Deus. Que essa vida venha a ser resgatada e restaurada por Ti, Senhor Deus. Porque eu creio, assim como eu acreditei em Ti, Senhor Deus. E outros pastores oraram por mim. Eu estou agora neste momento orando por essas vidas. Que essas vidas agora possam ser restauradas e tocadas pelas essas mãos agora, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, a vida dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, eu abençoo todas essas pessoas, Senhor Deus. Livra-nos, estas pessoas, de todos os males, Senhor Deus. Porque a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000
à tua esquerda e 1000 à tua direita, mas nada te acontecerá. Eu profetizo bênçãos na sua vida, irmão ou irmã. Aceite Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho. Assim como aquelas igrejas que Deus elogiou e foram firmes no Evangelho, eu quero que você também permaneça firme no Evangelho, para que Deus possa abençoar você. Amém? Vou citar o nome das pessoas que estavam aqui acompanhando a oração: Victor Soares Vieira, Ana Cláudia Caetano, Jaque Clementino, Lorival Ferreira, Jaque Clementino, Gabriela Aragon, Jaime Oliveira, Gessé Alvarenga, Jeremias Florencio, Eleazar Elias, Marlene Martins, Roberto Juarez. Que Deus possa abençoar a cada um que acompanhou essa oração e essa pregação. Assim mesmo que eu desejo a vocês uma ótima noite para todos, que Deus possa abençoar vocês aí. Também um bom dia e uma boa tarde para quem puder ver aí no dia ou na madrugada. Que Deus possa abençoar você. Você que puder aí ajudar aí na oração, nós não estamos pedindo dinheiro nenhum a vocês. Se vocês puderem curtir a pregação ou você compartilhar para que um amigo aí possa ouvir a oração ou a pregação, que Deus possa tocar você, que puder aí ouvir a nossa pregação, que o nosso Senhor Deus possa chegar em você aí. Se você está um pouco fraco na fé, que Deus também possa usar você aí para se fortalecer mais, para que você possa também fazer parte do exército de Deus, que é pregar o Evangelho e jamais abandonar Jesus Cristo. Você tem que estar de mão dada com Ele aqui, ó, firme com Deus, jamais firme com o inimigo. Inimigo não, o inimigo se afasta. Deus e Jesus Cristo e Espírito Santo, você precisa estar ali de braços dados, de mãos dadas com o Senhor, uma aliança com Ele, para que você venha vencer, para que você venha progredir na sua vida, para que você venha prosperar. Você precisa fazer uma aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não tema Deus, não fica, meu amigo vai achar engraçado que eu estou falando de Deus. Não se preocupa com o seu amigo, se preocupa em estar em união com Deus, em união, lê a Bíblia, em união com uma igreja evangélica. Procura uma igreja evangélica aí próximo da sua casa, uma que você pode ter uma comunhão. Lá perto de casa tem muito vizinho que eu não gosto, tal. Procura uma outra que vai te agradar, que você procure ali buscar um entendimento, entendeu? Precisa aí ter essa comunhão e Deus vai aí trabalhar na sua vida. Você vai arrebentar, irmão. Procura aí entender, buscar esse entendimento que você vai arrebentar. Deus, Ele restaura, tá bom? Nós vamos encerrar a pregação. Eu agradeço aí a todos que acompanharam a reunião. Que Deus possa abençoar vocês fortemente. Nós estamos aí fazendo esse trabalho com nosso Senhor Deus. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui a pregação. Amém? Que Deus abençoe. Vamos dar só continuidade aqui no louvor um pouco e já vamos encerrar. Deus abençoe a todos. Deus, preciso tanto, Senhor Deus. Nesta hora. Obrigado, Senhor Deus, por concluir mais essa pregação, Senhor Deus. Vem me socorrer. Muito agradecido, Senhor Deus, por conseguir fazer essa pregação. E obrigado a todos que acompanharam a reunião. Que Deus abençoe a todos. Estou
Estou triste e abatido.